Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, uma vez mais. E através dessa palavra eu quero ser boca de Deus para abençoar a sua vida. Esta palavra está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, versículo de número 22. Essa passagem vai relatar a respeito de Jesus quando ele anda sobre o mar. O versículo 22 do capítulo 14 de Mateus diz assim: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa passagem ela é linda, tremenda, e relata a respeito de um fato ocorrido com Jesus e na vida de Pedro. O que me chama a atenção nesta palavra é que a Bíblia diz, versículos anteriores, versículo 13 a seguir, que Jesus ele multiplicou pão e peixe. Uma grande multidão estava ali e ele multiplicou pão e peixe e alimentou. E logo após ele ter alimentado a multidão, ele disse para os seus discípulos: Olha, entra no barco, atravesse para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão, enquanto eu vou falar para eles ir embora. Vocês já entram no barco e atravessam. A Bíblia diz que os discípulos obedeceram a Jesus, entrou no barco e atravessou. Jesus, ele despediu a multidão. E quando Jesus despediu a multidão, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. E os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. A Bíblia diz que quando eles estavam ali, no meio do lago de Genezaré, veio um forte vento, chuva, e as águas começaram a se revoltar. Eu tenho certeza que este vídeo que eu estou fazendo vai ter pessoas que já teve essa experiência de estar no mar e as águas se agitarem, tempestade. E toda pessoa sabe quando está no barco, bate o medo, bate o desespero, as ondas grandes. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali. E de repente começou a vir grande tempestade. E a Bíblia diz que eles não sabiam o que fazer, começaram a se assustar, porque Jesus não estava com eles ali no barco. Não tinha o que fazer. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, se você for pegar, estudar sobre as vigílias, era dividida em 4 etapas, das 6 às 9, da 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. E a Bíblia diz que Jesus chegou à quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da madrugada. E o que me chama a atenção é que quem mandou eles entrar no barco e atravessar foi Jesus. Jesus disse: só entra no barco e atravesse. E eles obedeceram a ordem de Jesus. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você nesta noite. Muitas vezes você para e questiona, como um dia eu já fiz. Muitas vezes a situação da vida, questionamos: Senhor, por que tanta coisa, tanta dificuldade? E questionamos: mas foi o Senhor que me mandou atravessar. Foi o Senhor que me mandou ir. Ele nos mandou ir, mas Ele não disse que nós não iríamos enfrentar dificuldades. A Bíblia diz em João, no capítulo 16, versículo 33, se não me engano, Jesus, olhando para os discípulos, disse: olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Entenda uma coisa.
Jesus estando na sua vida não significa que você não vai passar por dificuldades, por tempestade. A diferença é que quando nós estamos com Jesus, não importa o horário, não importa o tamanho da dificuldade, Jesus vai vir ao nosso encontro. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus veio caminhando sobre o mar. Ele estava caminhando sobre as águas. E aqueles homens, quando viram, eles se assustaram e gritaram: é um fantasma. Já estava assustado com as águas. Agora ele se assusta porque viu um homem caminhar sobre as águas. E eles começaram a gritar: é um fantasma. Aí Jesus olha para ele e fala assim: não tem mais, sou eu. Sou eu, Jesus. E Pedro ousadamente teve a coragem de olhar para ele e falar assim: se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Pedro, ele não chegou para Jesus e falou: se és tu, acalma a tempestade. Se és tu, faça que o vento acalme, que tenha bonança. Não, ele falou: se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Pedro, naquele momento, estava pedindo um sobrenatural, porque ele iria desafiar a lei da gravidade, ele iria desafiar a mente humana, caminhar sobre as águas. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ó, vem. Pedro teve a coragem de pedir: eu quero ir, se é tu, manda eu ter contigo. Jesus disse: vem. Quando Jesus fala vem, Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. Eu imagino Pedro pisando naquele momento. Quando ele pisa na água, começa a caminhar. A Bíblia diz que ele começa a caminhar em direção a Jesus, os olhos dele fitos, focados em Jesus. Só que de repente, no meio do caminho, ele observa que o mar está muito bravo. Ele olha para o lado das tempestades, ele começa a sentir medo. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele olha e clama por Jesus. Jesus estende a mão para ele. E a Bíblia diz que Jesus, quando estende as mãos, ele o repreende e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entenda uma coisa. Muitas das vezes nós duvidamos da presença do Senhor. Muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus nos mandou fazer. Mas se Ele disse, vem, ou se Ele disse, vai, fica tranquilo. Pode se levantar o mar que for, pode se levantar a multidão que quiser, a tempestade que for, Jesus garante a sua vitória. A Bíblia diz que quando ele entrou no barco, ele acalmou o vento, acalmou o mar. E houve grande bonança. E aqueles homens ficaram admirados e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida. Jesus estando na sua vida não significa que você não vai passar por dificuldade. Seria um erro meu pregar, falar, ou até mesmo nesse vídeo dialogar dizendo que você não vai passar por dificuldade. Não. A única diferença é que Jesus garante a sua vitória. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações, Deus não te abandonou. A Bíblia diz que Pedro, ele andou sobre as águas, temeu e afundou, Jesus o salvou. Talvez a sua dúvida está fazendo você ir lá para baixo, está fazendo você afundar. Mas essa noite Deus está dizendo para você: não duvide, eu estou contigo. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Ninguém que anda com Jesus, que aceita Jesus, que fica com Jesus, perde. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós somos mais do que vencedor. Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos amou, Deus nos amou. Então nós somos mais que vencedores. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família. E compartilhe esse vídeo. Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar aquele que estiver assistindo através do seu compartilhamento. E não se esqueça, Jesus, Ele te ama e tem uma obra para realizar na sua vida. Que Deus abençoe em o nome de Jesus.